Se eu pudesse falar rapidamente sobre essa questão da discriminação contra os produtos brasileiros pela União Europeia e nos Estados Unidos, um dos grandes obstáculos para aumentar o livre comércio é a União Europeia e os Estados Unidos. Porque os lobbies agrícolas são tão poderosos nesses países, eles são protecionistas e estão bloqueando o livre comércio. E os defensores do livre comércio na Europa e nos Estados Unidos lutam todo dia para derrubar o protecionismo. E o argumento dado é o que já ouvimos aqui. Isso é para proteger a nossa identidade, o interesse dos agricultores e das grandes empresas de agribusiness. Eles dizem, a gente precisa disso para proteger a nossa identidade. Isso é algo tolo. Como é que preços altos vão proteger a identidade? Isso é uma tolice. Essas políticas, na verdade, aumentam o preço dos alimentos para os produtores europeus e americanos e negam a outros produtores de outros países os benefícios do livre comércio. Mas eu devo também falar um pouco sobre essa questão da identidade na apresentação bastante divertida até do Ciro Gomes. A alegação para se rejeitar a identidade, mesmo na tradução, para desprezar a sua identidade. Eu rejeito isso, não aceito isso. Eu acho que isso é difamar o meu caráter. Se os brasileiros rejeitarem a sua identidade, eu acho que o mundo vai perder um grande tesouro. E nada nas minhas observações deve ser interpretado como se sugerisse isso. Mas o mais importante ainda, internamente, foi a sugestão sem argumento, mas uma mera insinuação de que preços elevados, burocracia, são parte da identidade brasileira. Isso não pode ser assim. A identidade brasileira tem a ver com empreendedorismo, cultura, artes, tem a ver com todas as coisas que fazem os brasileiros, esse enorme país de mais de 180 milhões de habitantes, mas dizer que a identidade do Brasil está ligada a obstáculos ao comércio, à burocracia, à alta tributação, a barreiras, isso, na minha opinião, é absurdo. Mas a gente ouviu isso na apresentação do Ciro Gomes, uma declaração clara. Vamos nos perguntar, então, se isso é uma parte inerente da identidade dos brasileiros, o comunismo ou o socialismo também fazia parte da identidade do povo da Estônia, quando eles rejeitaram o comunismo e agora, em pouco tempo, se tornaram um país muito rico, com tarifas zero, comércio totalmente livre, e tiveram um aumento rapidíssimo na renda per capita e nos padrões de vida. A Estônia é irreconhecível hoje. Por quê? Porque os liberais tiveram a coragem de colocar a tarifa ao comércio a zero. Alguns dizem, vamos perder a identidade? Não, mas eles continuam sendo estonianos, só que são ricos. Eu acho que os brasileiros podem continuar sendo brasileiros, mas brasileiros ricos. Eu devo ter sido mal interpretado, porque eu definitivamente, em nenhuma hipótese, permitiria que a nossa tradução, por omissão ou ação, entendesse que eu afirmei que burocracia, corrupção, ineficiência faz parte da identidade brasileira. Isso foi mal traduzido. E agora eu vou falar em português, porque talvez tenha sido meu péssimo inglês. Não é disso, mas o assunto foi mencionado nessa exiguidade de 20 minutos, mas é objeto de uma reflexão minha de algum tempo, parte dela no período que fui visiting scholar na Law School de Harvard, em Cambridge, Massachusetts. E, basicamente, a questão da identidade tem muito mais a ver com a transição, e isso é uma digressão absoluta no nosso encontro aqui, mas talvez valha como uma semente para outros momentos. A digressão que eu ando especulando filosoficamente nas minhas angústias existenciais é que a felicidade humana, e por favor me perdoem apenas porque a questão da identidade nacional consulta mais isso do que aquilo que nós estamos falando, crescentemente transita de valores espirituais, subjetivos, românticos, poéticos, para o consumo, para quanto da minha expectativa de consumo, excitada por uma comunicação global,
eu dou conta de praticar com a renda que eu disponho. Essa é a chave de inteligência não reacionária, não esquerdoide, não burocrática, não totalitária, não autoritária, não cubana, não venezuelana, se quiserem a caricatura, da inteligência do que seria o papel de um homem de Estado, ou de uma concepção de economia política moderna, não reacionária, e que incorporasse a melhor virtude do ideário liberal. A melhor virtude do ideário liberal não é a negação do Estado. A melhor virtude do legado neoliberal é a defesa da liberdade e do pluralismo. E pluralismo significa amar o método ao invés de amar a oposição. Significa humildade intelectual para não imaginar que a vida humana, na sua complexidade, se resume no retorno ótimo à alocação de recursos escassos, que melhor do que ninguém sabe fazer o mercado. Até porque eu não sou intelectual, eu sou um operador da vida pública, decente, não tenho nenhum precedente nas minhas antecedências de amor à burocracia, detesto Estado autoritário, odeio burocracia e só falo isso para voltar aqui à reflexão. Então, repare bem, se a identidade nacional é excitada por uma plataforma de felicidade referida a um padrão de consumo, isto tem a ver com identidade cultural mesmo. Por exemplo, o povo japonês quer comprar lucidamente, não por imposição regulatória, e eu fui ver isso um período, comprar arroz mais caro. Porque por um traço de identidade cultural japonês, que é a memória da fome, eles não querem, por qualquer tipo de razão, por nenhum tipo de razão, perder autonomia na produção do seu principal trato alimentar. Isto é dramaticamente cultural. O Japão tem reservas para comprar arroz mais barato do Paquistão, de qualquer lugar. Isso quer dizer o quê? Que é perfeitamente possível, noutra dimensão, que não é esse debate aqui, nós discutimos a questão de identidade cultural e se esse padrão de consumo referido à felicidade é mesmo correto. Eu vou dizer aos meus compatriotas aqui, que certamente estão informados, mas para trazer o argumento. O padrão de felicidade norte-americano é um carro, quer dizer, são 2 carros por cada 3 habitantes. Se a China replicar, como está replicando, este padrão de felicidade referido a consumo, e fizer 2 carros por 3 habitantes, o planeta morre. Então é uma questão de identidade cultural, sim, porque nós brasileiros temos uma exuberância nas nossas identidades culturais. Nós brasileiros nos respeitamos, nós até fazemos troça das nossas contradições, mas aqui nós resolvemos a nossa parada com pouco sangue. Aqui as digressões étnicas existem, as tensões étnicas existem, mas nós sufocamos a segregação racial. Não é o caso da América do Norte, por identidade cultural. O luteranismo domina a moral norte-americana, o catolicismo domina a nossa. Gol de vocês. É uma moral muito mais estimulante do êxito individual e do talento do que essa que afirma que é mais fácil um camelo passar do fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. Mas identidade cultural é isto. É isto, e tem a ver com o padrão de consumo nesse contexto. E nós não temos as condições competitivas equipotentes ao mundo, por razões que eu não vou precisar repetir, e temos o que perder. A Lituânia não tinha nada o que perder. Depois do desastre da burocracia soviética, depois do desmantelo do sovietismo pouco lido, do stalinismo imbecil, não restou pedra sobre aquela querida gente da Letônia, da Estônia, da Lituânia, nada. Não há o que perder. Então, qual é a tarifa externa para a Lituânia? 0. Por quê? Porque com isso eu provoco decisões de alocação, ou atraio investidores, ou abasteço a minha comunidade. Agora, eu não conheço, evidentemente, vou me preocupar em observar como é que ela vai financiar o seu passivo externo. Não sei como vai financiar o seu passivo externo, porque para a gente pagar, e aí vem a questão da moeda. Para a gente ter o padrão de consumo, tem que pagar. Bem.
Nós temos alguns minutos ainda. O professor Tom Palmer já me sinalizou que quer fazer seu comentário. Vou passar a palavra ao senhor, pedindo o máximo de brevidade possível para a gente encerrar essa etapa, por favor. Eu não fiquei surpreso em relação à justificação da política americana. Esse muro é algo criminoso. Ele tem que ser derrubado. Como você falou, as pessoas estão morrendo. E você ofereceu a justificativa. O Canadá e os Estados Unidos? Bom, eles podem ter uma fronteira frouxa, mas não lá com o México, não com o México. Isso é uma justificativa. Você deveria trabalhar para o Departamento da Segurança lá no governo americano. Mas é chocante ouvir alguém dar esse argumento. Por que as pessoas vão do México para os Estados Unidos? Francamente, porque o México tem políticas ruins. O Canadá, você pode ser rico no Canadá, ter um emprego, abrir uma empresa. Se você é um camponês no México, um agricultor pobre, é mais difícil, por isso que vão para os Estados Unidos. Se eles tivessem mais livre comércio lá, os mexicanos ficariam lá. Mas, enquanto isso, vamos derrubar esse muro, porque ele é criminoso, na minha opinião. Mas há um outro muro que, aos poucos, está sendo construído. E é um muro que protege um clube de pessoas. O senhor Gomes sugeriu que o consumo é parte da identidade. Eu acho que eu estou do lado de um homem muito rico, pelos padrões brasileiros. Por favor, vamos lá, por favor. Só para informar. Não, só um pouquinho. Só para Ele foi para Cambridge, foi para Londres, para Nova York, mas outras pessoas não devem fazer parte do clube. Outros brasileiros eles querem consumir demais, os brasileiros querem consumir demais, mas nós, os especiais, a elite que faz as políticas, podemos ir para Cambridge, para Harvard, para Paris, para Londres, nós podemos ter esse tipo de vida. Mas não vamos corromper os brasileirinhos, os pequenininhos lá, não vamos corrompê-los com riqueza, deixando eles comprar produtos baratos da China, do Japão, da Europa. Não, não vamos fazer isso. Não vamos corrompê-los. Vamos deixar eles lá no lugarzinho deles, de forma que nós, a elite privilegiada, possamos desfrutar dos nossos privilégios. Dizer que isso é parte da identidade brasileira, bom, você deveria ter vergonha.